Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez contando com o seu comentário, seu like. Diga de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. E se você observar aí nos comentários, vai ver a incrível participação das mulheres brasileiras do Coração Verde e Amarelo. Muito obrigado pela sua participação. O Foco do Brasil é um jornal independente em 2 edições diárias, à noite e após o almoço, e só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Goiânia. Ao chegar ao aeroporto local, o presidente cumprimentou apoiadores, tirou fotos e participou de uma motociata rumo à convenção estadual do PL, que confirmou a candidatura do deputado federal Major Vitor Hugo ao governo de Goiás. As imagens da motociata foram postadas nas redes sociais do presidente. E no evento, o presidente Bolsonaro disse: "Goiás foi o estado que eu mais visitei. Tenho um carinho especial por esse povo. Eu agradeço a Deus pela minha segunda vida e tenho uma missão em sendo chefe do executivo. As pessoas de bem cada vez mais estão se interessando pela política. O momento aqui é de muita festa e alegria. A estrela da festa é o Major Vitor Hugo e o que ele quer com sua candidatura é o melhor para o seu estado. Não é fácil você ser prefeito, que dirá governador ou presidente da República. Os problemas são muitos. Muitas incompreensões, ingratidões, me acusam de violência política, mas quem sofreu a facada fui eu. O que eu mais ouço quando estou no meio de vocês é: não desista e Deus te abençoe", declarou o presidente Bolsonaro em Goiás. E neste sábado, dia 30 de julho, Bolsonaro cumpriu agenda em São Paulo com apoiadores e na convenção que oficializou a candidatura do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, republicanos, ao governo do estado de São Paulo. Além de Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro esteve presente e usou a palavra. Bom dia! Com certeza não estava no script, mas é uma alegria estarmos reunidos num momento tão feliz para o estado de São Paulo, e com certeza Deus tem o melhor para este lugar. E nesse momento, agradecer todo o carinho do nosso ministro Tarcísio. Tarcísio, você que fez tantas obras, você que mudou a realidade do nosso Brasil, levando vida, levando esperança para o Nordeste. Com certeza, você fez algo muito, muito proveitoso e que agradou o coração de Deus. Eu sou muito grata pela sua vida, pela vida da Cris. Quantas lacunas tem em nossas casas, né, Cris? Na sua também não foi diferente. Mas nesse momento, como mulher, como mãe, e eu sei das dificuldades de estar ao lado de um presidente da República, eu quero pedir que Deus venha abençoar a sua vida. Cris, vem aqui. Essa mulher, ela está aqui, ó, sem falar. Essa mulher tão linda, gente, que nos ajudou tanto no nosso programa. Algo que Deus colocou no nosso coração para estarmos juntas com as mulheres de ministros, secretários e presidentes de banco, para que a gente unisse forças, para a gente trabalhar pelos que mais precisam. Foram momentos maravilhosos juntas, onde a gente pôde realizar grandes projetos para as crianças, para aqueles mais vulneráveis. E a Cris, sempre que pôde, esteve conosco. Cris, nesse momento, nesse novo ciclo da sua vida, eu quero que Deus abençoe você, te capacite, te dê força, que você seja uma mulher segundo o coração de Deus, para estar ao lado do seu marido. A missão é árdua, mas Deus está com vocês.
seja a primeira-dama mais maravilhosa de São Paulo. Conhecido pelo seu trabalho incansável frente ao Ministério da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas também discursou e falou de seu desafio atual: tentar ser governador ou ser governador do estado mais importante do país, São Paulo. Hoje é um dia especial, é um dia histórico e a gente está muito feliz. Eu agradeço muito a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que mudou a minha vida, mudou minha trajetória, me abriu portas que eu não esperava que um dia seriam abertas, me levou aonde eu nunca pensei estar, onde eu não imaginava, me deu a oportunidade que eu nunca imaginei que ia ter. Se fosse outro presidente da República eleito em 2018, uma pessoa com o meu perfil jamais chegaria ao ministério. O critério de escolha de ministros era outro, e a gente viu no que deu. Eu devo muito ao presidente Bolsonaro. Presidente, o senhor sempre vai contar com a minha gratidão, sempre vai contar com o meu carinho, com o meu respeito. Obrigado por tudo. Queria cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, vão fazer isso na pessoa da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Primeira-dama, obrigado por ter vindo. Obrigado pela senhora estar aqui. E não esqueci de você não, Cris. Para você tem um agradecimento especial, que eu sou devedor pra caramba. Você sabe o quanto. Mas hoje é um dia histórico, que é um dia também. É um dia que marca o fim de um ciclo. O ciclo de um partido que está há 28 anos no poder. Um partido que criou raízes profundas, e essas raízes hoje impedem o Estado de andar. Um partido que no final das contas perdeu a sensibilidade, deixou de olhar para as pessoas, não compreende mais o que o cidadão precisa. Na oficialização de Tarcísio ao governo de São Paulo, o presidente Bolsonaro fez um forte discurso. Nos aproximamos do nosso 7 de setembro, onde iremos comemorar 200 anos de independência. Mas vamos comemorar também como marco para mais 200 anos de liberdade. No dia 7, estarei pela manhã lá em Brasília, com o povo na rua, com a tropa desfilando. À tarde, eu queria, como estive aqui o ano passado, eu sei que aqui somos paulistas, mas todos nós somos brasileiros. Os 26 estados e o Distrito Federal. Nós queremos, pela primeira vez, inovar no Rio de Janeiro. Sei que vocês queriam aqui, mas nós queremos inovar no Rio de Janeiro. Às 16 horas do dia 7 de setembro, pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs Forças Auxiliares estarão desfilando na praia de Copacabana, ao lado do nosso povo. O nosso Rio de Janeiro, cartão postal do Brasil, um estado aliado de todos nós, aliado com a economia de São Paulo. Vamos mostrar que o nosso povo, mais do que querer, tem o direito e exige paz, democracia, transparência e liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
O empresário Luciano Hang também emitiu uma carta, gente. Antes ele comentou: parece que as cartas voltaram à moda. Por isso, vendo alguns empresários brasileiros se manifestando a favor da democracia, resolvi fazer a minha própria carta aberta. Apoio e defendo a democracia com unhas e dentes. Por isso me tornei um ativista político, para ser mais uma voz em defesa do nosso país e do nosso povo. Tem gente que assina uma carta em prol da democracia, mas nunca assinou nada contra o mensalão, contra o petrolão, as falas de censura, os escândalos de corrupção e por aí vai. Não podemos nos manifestar apenas quando é do nosso interesse pessoal. Estamos no mesmo barco. O mais importante é o Brasil ir bem para os 215 milhões de brasileiros e não apenas para uma parte da elite da sociedade. Você concorda? A carta de Hang, então, diz o seguinte: Carta aberta de Luciano Hang a favor da democracia. Eu apoio e defendo a democracia. Por isso me tornei ativista político e coloco minha cara à tapa todos os dias há mais de 5 anos. Eu apoio e defendo a democracia. Por isso não penso em benefícios próprios ou no que é bom apenas para mim e meu negócio. Penso no coletivo e no melhor para o Brasil e os brasileiros. Eu apoio e defendo a democracia. Por isso critico o mensalão, petrolão e escândalos de corrupção. Eu apoio e defendo a democracia, por isso sou contra qualquer político que tenha amizade, abrace e financie ditadores e comunistas. Eu apoio e defendo a democracia, por isso acredito e invisto na geração de empregos. Para mim, o melhor programa social que existe é o trabalho. Eu apoio e defendo a democracia. Por isso me oponho àqueles que declaram censura e regulamentação da imprensa e das mídias sociais. Eu apoio e defendo a democracia. Por isso acho um absurdo quem invade terras e propriedades privadas. Eu apoio e defendo a democracia. Por isso luto por um Estado mínimo, uma máquina pública menor, o fim das estatais, menos Brasília e mais Brasil. Eu apoio e defendo a democracia, por isso acredito que todos temos que lutar pela redução de impostos, para que o brasileiro não precise trabalhar 5 meses do ano só para pagar tributos. Eu apoio e defendo a democracia, por isso sempre combati a burocracia, que é a mãe da corrupção e responsável pelo atraso do Brasil. Eu apoio e defendo a democracia. Por isso sou contra a revogação de importantes reformas pelo país, como reforma trabalhista e teto de gastos. Eu apoio e defendo a democracia, por isso não concordo com quem defendeu o fique em casa, a economia a gente vê depois. Eu apoio e defendo a democracia, por isso acredito naqueles que defendem a liberdade do cidadão para criar e se desenvolver. Eu apoio e defendo a democracia, por isso jamais ficaria quieto vendo um ex-presidiário preso por corrupção tentar voltar ao poder. O brasileiro não pode ter memória curta e esquecer o inesquecível. Eu apoio e defendo a democracia, por isso entendo que a eleição de 2022 será a mais importante da nossa história. É o bem contra o mal. O verdadeiro trabalhador saberá escolher o certo. Tenho certeza que se o padeiro, o motorista, o agricultor, o comerciante, o pintor, o atleta, o professor, a dona de casa, o pedreiro, enfim, cada trabalhador do Brasil fazer a sua própria carta, o mais genuíno sentido de democracia seria defendido. Agora, não é coerente achar que algo assinado por alguns empresários representa todos os brasileiros. Isso não se trata de democracia, é demagogia e marketing político em prol do ex-presidiário. Assinado, Luciano Hang, comerciante. Está aí, então, fortes palavras de Luciano Hang nessa publicação, não é? Em defesa da democracia. Certamente vai falar muito a muitos brasileiros. Criado para mitigar os efeitos da pandemia sobre as empresas brasileiras que sofreram queda
vertiginosa de negócios com as restrições sanitárias, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, movimentou cerca de 62 bilhões de reais em empréstimos e financiamentos em 850 mil operações realizadas entre 2020 e 2021. Neste ano, gente, a nova edição do programa, que teve mais de 43 mil contratos fechados apenas no primeiro dia, também atenderá os microempreendedores individuais, MEIs, que constituem a maioria das pessoas jurídicas do Brasil, de acordo com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Uata. Nesta nova versão, temos a inserção dos MEIs. Estamos falando em torno de 14 milhões de empresas, em torno de 67% empresas brasileiras. Das empresas brasileiras, estamos trazendo uma abrangência muito maior, disse o secretário em entrevista ao programa A Voz do Brasil. A expectativa do Ministério da Economia é que o PRONAMP empreste cerca de 60 bilhões de reais para os micro e pequenos empresários brasileiros. O Papa Francisco preocupa a gente. Ele afirmou que pensa sobre a possibilidade de renúncia à chefia da Igreja Católica. No entanto, segundo ele, esse não é o momento. De acordo com o pontífice, ele pode avaliar o momento caso sua saúde o impeça de servir o cargo de modo necessário. A porta à renúncia está aberta. É uma opção normal. Mas até hoje eu não bati nessa porta, não senti a necessidade de pensar nessa possibilidade, o que não quer dizer que daqui a 2 dias eu não possa começar a pensar a respeito, disse ele, deixando em aberto que de fato a possibilidade está aí. A declaração foi feita ao final da viagem ao Canadá, na qual o líder católico pediu desculpas a indígenas pelo papel da igreja em antigas escolas cuja função era assimilar povos indígenas e dificultar a existência de suas culturas e idiomas nativos. Papa Francisco, de 85 anos, afirmou que pretende seguir com suas funções e disse que será guiado por Deus no que diz respeito à renúncia, caso ela aconteça. Não é uma catástrofe mudar de papa, não é um tabu, disse ele aos jornalistas. O religioso tem sofrido nos últimos meses, e muito, com um problema no joelho que impactou sua mobilidade, muita dor. Ele passou boa parte da turnê no Canadá na cadeira de rodas. Porém, ele reforçou que não tem problemas mais sérios, apesar das limitações impostas pela idade e por esta questão no joelho. Esta viagem foi intensa, disse ele. Não acho que eu consiga continuar a viajar com o mesmo ritmo que antes, na minha idade, com as limitações deste joelho. Ou me poupo um pouco para continuar a servir a igreja, ou preciso começar a considerar a possibilidade de sair. O Papa antecessor de Francisco, como sabemos, Bento XVI, não é? Ele renunciou em 2013. O atual afirmou ainda que pretende visitar a Ucrânia, mas antes vai se aconselhar com seus médicos. O preço da gasolina registrou queda nos postos pela 5ª semana seguida. É o que aponta a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Na bomba, o preço do litro da gasolina caiu de R$ 5,89, preço médio, na semana anterior, para R$ 5,74 nesta última semana, entre os dias 24 e 30 de julho. A queda representa 2,54%. O valor é o menor registrado pela agência desde junho de 2021, quando chegou a R$ 5,69. Desde que entrou em vigor a redução de tributos do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nos estados, o combustível foi o que mais recuou, ficando 20,2% mais barato. O etanol também registrou baixa nesta semana, 2,5%, passando de R$ 4,32 para R$ 4,21. Já o preço médio do litro de diesel está estável, apesar da leve queda de 0,26%, passando de R$ 7,44 para R$ 7,42. Nesta sexta, também começou a valer a redução de 15 centavos no preço médio de venda da gasolina nas refinarias às distribuidoras. O valor do litro passou de R$ 3,86 para R$ 3,71, uma baixa de 3,88%, que não é repassada imediatamente ao consumidor. Portanto, vamos ver ainda essa redução nos próximos dias. É a segunda redução feita pela Petrobras em menos de 10 dias. Agora vamos ficar atentos, gente, porque o momento é de política e de politicagem. As eleições estão aí, já estamos vendo muitos estados, governadores mais alinhados à esquerda, não é?
entrando na justiça, questionando, parando de pagar as dívidas de seus estados e acusando o governo federal por isso. Ora, gente, é muito fácil perceber que isso é uma baita de uma politicagem. Véspera de eleição por aí, e aí candidatos falando que a decisão do Bolsonaro prejudicou os estados, favoreceu o povo, mas prejudicou os governadores e tal, essa bababababá. Ora, gente, é um assalto constante falar em imposto de 25%, 30% em cima de energia elétrica, em cima de gasolina, combustível, um imposto estadual. Você não acha? Você não concorda? Então, a politicagem que alguns governadores, vamos ver cada vez mais agora à medida que a eleição se aproxima, eles estão fazendo, e falando em justiça, e parando de pagar a dívida porque não tem arrecadação. Ora, o que eles não falam é em reduzir as benesses, os exageros, a gastança, a corrupção. Não estamos vendo assembleias legislativas que gastam uma fortuna em cada estado brasileiro, com assessoria, com isso e aquilo. Não se vê nada, nada. Por isso a indignação, certamente, de muitos brasileiros. Vão fazer politicagem em algo que está dando certo. Estamos sentindo a diferença nas bombas. Já dá para abastecer a 5,19. Eu abasteci. Agora, nessa semana. Talvez aí na sua comunidade o preço pode até estar mais alto. Falamos agora do preço médio nas bombas. Ou até mais baixo. Mas é a sensível redução de imposto. Dá para perceber a diferença. Agora, é claro que a gente não quer que termine a eleição e o negócio exploda. Não é assim que funciona. Então, vamos aguardar para ver, mas ficar atentos com a politicagem daqui por diante. Quanto mais a eleição se aproxima, maior é a politicagem. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que manterá a bandeira verde acionada em agosto para todos os consumidores do país. Deste modo, as contas de luz seguem sem cobrança adicional no próximo mês. A bandeira verde é válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, que cobre quase todo o território brasileiro. Isso significa que as condições de geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas continuam favoráveis, não sendo necessário acionar o acionamento de usinas mais caras. O órgão regulador afirmou isso, não é? A bandeira verde está em vigor desde 16 de abril. De setembro do ano passado a 15 de abril, os consumidores pagaram um adicional de R$ 14,20 por 100 kWh, não é? Consumidos, referente à bandeira escassez hídrica. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL para sinalizar o custo real da geração de energia e conscientizar os consumidores para o bom uso da eletricidade e da água. A coluna Radar da Veja, não é? Destacou: Michel Temer diverte-se com a reação hostil de Dilma Rousseff a um elogio dele numa entrevista. Temer disse: é impressionante, a gente chama essa gente de honesta e eles se ofendem. A semana passada, a petista divulgou uma carta para chamar o ex-parceiro de governo de golpista e dizer que ele articulou uma das maiores traições políticas dos tempos recentes. A resposta de Dilma veio depois de Temer falar que sua antecessora, Dilma Rousseff, é pessoa honestíssima e que a cassação só aconteceu porque ela tinha dificuldade de se relacionar com o Congresso. As atividades com carteira assinada, muito afetadas pelo Fique em Casa, estão retornando com força no Brasil, segundo o IBGE. Vimos as boas notícias, não é? A queda significativa do desemprego e nos últimos trimestres, a gente percebe a intensificação das atividades e serviços, principalmente aquelas chamadas de presenciais. Agora retornam com mais força, destacou a coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Berengui, em entrevista à Revista Oeste. Entre as atividades que mais geraram postos de trabalho no segundo trimestre estão administração pública, serviços domésticos, construção, comércio e outros serviços.
A prestação de serviços que de algum modo vinha sendo prejudicada até o ano passado com o Fique em Casa, não é? Em termos da impossibilidade de funcionamento delas, passa agora a responder positivamente no mercado de trabalho. Mais alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro neste sábado. Aí pra frente, deve ter uns 2 quilômetros de moto aí pra frente, ó. Chegou a vez de Brasília. A festa é em Brasília. Moto demais, cara. Muita moto, viu? Sei não. Depois que eu ver as imagens aéreas, eu acho que aí vai ter mais de 70 mil motos aí, mais de 100 mil motos brincando, viu? Thomas Weller, alto executivo de uma multinacional, viajava com sua mulher por uma estrada interestadual, quando notou que o carro estava com pouca gasolina. Ele parou num posto muito simples, com apenas uma bomba de combustível. Pediu ao único atendente que enchesse o tanque e verificasse o óleo enquanto ele dava ali por ali uma volta para esticar as pernas. Ao retornar para o carro, percebeu que o frentista e sua mulher estavam num papo animado. A conversa parou enquanto Weller pagava pela gasolina. Mas quando voltava para o carro, ele viu o rapaz acenar e dizer: "Foi ótimo falar com você." Ao sair do posto, o marido perguntou à mulher se ela conhecia o atendente. Ele estranhou aquele bom papo entre a mulher, sua esposa, e o frentista. Ela imediatamente admitiu que sim, tinham frequentado a mesma escola e ela o namorara por cerca de 1 ano. "Puxa, você teve sorte de eu ter aparecido", Weller se vangloriou à esposa. "Se tivesse se casado com ele, seria agora a esposa de um frentista de posto de gasolina, em vez de ser esposa de um alto executivo." "Meu querido", respondeu a mulher, "se eu tivesse me casado com ele, ele seria o alto executivo e você, o frentista do posto de gasolina. E além disso, o valor de um frentista também é reconhecível. Quem sabe eu até estaria mais feliz com ele do que com você." Pense nisso. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Jocesina Andrade e Ademir Santos, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. E se você gosta de nossas reflexões, acesse também no YouTube o meu canal pessoal. Pesquisa aí Cleiton Basso no YouTube para outras emocionantes lições de vida. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.